Qual é o maior momento da história da WWE? Nesse vídeo a gente vai tentar responder essa pergunta fazendo uma eliminatória entre os momentos mais marcantes que aconteceram ao longo de toda a história. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, assista o vídeo até o final para me ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá então, começando aí com o embate entre a estreia do White Six e a vitória do Stone Cold no King of the Ring. Aqui não tem muita conversa, eu vou tentar não me prolongar muito em cada situação, mas é só para pontuar mesmo, a estreia do White Six foi muito marcante, a estreia em si foi muito impactante. Ela causou um impacto gigantesco e deu a entender que ela seria, que a stable em si seria muito grande, que daria muito certo e que eles carregariam o legado do Bray Wyatt. Acabou que depois a stable flopou completamente e foi um fiasco total. A vitória do Stone Cold no King of the Ring, principalmente a promo dele após a vitória do Austin 316, foi o que transformou a carreira dele no que veio nos anos seguintes, né? Ele se transformou na lenda que ele é hoje, então aqui não tem nem como discutir, por mais que a estreia do White Six tenha sido impactante, essa vitória do Stone Cold transformou a carreira dele. Brock Lesnar encerra a streak e a estreia do The Fiend também. A estreia do The Fiend também foi muito marcante, foi muito impactante. No caso dele, deu muito certo, né? O personagem em si funcionou muito bem. O Bray Wyatt teve muito sucesso pós The Fiend também. Mas a quebra da streak é inigualável nesse caso. Não sei se vai ter algum momento mais marcante do que esse, mas para mim esse permanece sendo um dos momentos mais absurdos da história da WWE. Acho que todo mundo imaginava que o Undertaker terminaria a carreira invicto em WrestleMania. Depois ele veio a perder para o Roman Reigns, e eu acho que isso acabou quebrando um pouco dessa magia da derrota dele para o Brock Lesnar. Naquela tentativa da WWE de elevar o Roman Reigns a todo custo. Eu acho que se eles tivessem mantido apenas essa vitória do Lesnar, teria sido algo mais impactante até hoje. No momento que aconteceu foi muito marcante, então esse para mim permanece sendo um dos momentos mais chocantes que eu já vi ao vivo. Então eu vou com a vitória do Lesnar. John Cena ganha o WWE Championship ou o Shane McMahon cai do set do SummerSlam no combate dele contra o Steve Blackman. Steve Blackman que era um bom lutador. Foi um momento bem assim, chocante, bem interessante, né? O Shane McMahon, ele não era o melhor lutador do mundo, mas ele, apesar de ser filho do dono, ele sempre se entregou demais em todas as lutas que ele fazia. Ele ele colocava o corpo em risco realmente para trazer entretenimento para o público, e isso eu sempre valorizei muito no Shane. Ele não era um lutador espetacular, mas ele também não era um lutador ruim. Mas o que mais me marcava nele era esse fato dele querer entregar entretenimento. Então ele não se importava de se jogar do, de 5 metros de altura, ele não se importava de tomar cadeirada na cabeça, ele não se importava de ser jogado contra um vidro, enfim, ele entregou muito para a indústria, por mais que ele seja filho do dono, ele fez muito. E a conquista do John Cena em si foi muito marcante quando ele ganha, esse foi o primeiro título dele, né, quando ele derrota o JBL na WrestleMania. Mas é difícil esse aqui para mim, porque esse spot em si do Shane McMahon é muito marcante. Para quem não viu, consegue achar tranquilamente no YouTube. É muito assim, a altura que ele cai, não lembro exatamente a altura, mas é de uma altura absurda que ele cai de cima do set da WrestleMania, do SummerSlam. E a conquista do John Cena é marcante, e depois ele veio a conquistar o título mais inúmeras vezes, mas nesse momento foi a primeira vez que ele conquistava o título, transformou ele no que ele ajudou, né? Começou a construir o John Cena que é hoje. Então, por conta de ser uma conquista de título, eu vou ficar com a vitória do John Cena. E o que eu falei que eu não ia me prolongar demais, né? É muita gente aqui, é muita coisa. Randy Orton faz o cash-in no Daniel Bryan e o Shane McMahon compra a WCW. Essa aqui foi aquela história da. De fato, a WWE tinha comprado a WCW, né? E depois veio toda essa história de que o Shane tinha comprado a empresa e tudo mais. Aí depois veio toda aquela história da Invasion, tudo e tal, até de fato a WCW ser encerrada.
Eu vou ficar com essa compra do Shane, a compra da WCW por parte do Shane, que eu acho que foi no momento. Eu não, obviamente, eu não, na época eu era recém-nascido, mas então eu não tenho memória a respeito disso, eu já vi no YouTube. Mas eu ainda acho que foi mais chocante do que a vitória do Randy Orton no, no SummerSlam. Então eu vou ficar com a compra do Shane McMahon, a compra da WCW por parte do Shane McMahon. Rakish did it for the Rock. Se eu não me engano, essa história que ele havia atropelado, eu não lembro exatamente quem, em um segmento. E aí depois ele ficou todo aquele questionamento de quem que tinha sido, e aí veio o Hakish pro ringue falando que ele tinha feito aquilo e tal, e aí perguntaram para por que que ele tinha feito. Ele falou que tinha feito pelo The Rock, e o The Rock ficou com a cara de como se quem não tivesse nada a ver com aquilo. Se eu não me engano, foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu não lembro exatamente a história toda em si, mas eu lembro do acontecimento. Foi um segmento bem interessante, bem engraçado até. E o Shawn Michaels vencendo a primeira Elimination Chamber da história no Survivor Series de 2002. De novo, eu acho que por ter sido uma conquista de título, ela vai ter um peso um pouco maior nesse caso, porque essa promo do Hakish, por mais que tenha sido muito interessante, foi só uma promo, por isso eu vou ficar com a vitória do Shaw. Além de ter sido no primeiro SummerSlam, no primeiro Elimination Chamber da história. Finn Balor conquista o título universal, o primeiro campeão universal, e o Sami Zayn e o Kevin Owens vencem o título de duplas na WrestleMania, destronando os Usos, que vinham de um reinado muito longo. O Finn Balor ganhou o título derrotando o Seth Rollins na final para se tornar o primeiro campeão universal, mas ele dropou o título no dia seguinte por conta de lesão e depois disso nunca mais nem chegou perto do cinturão. Então, por conta disso, pelo fato dele ter dropado o cinturão no dia seguinte, eu vou ficar com a conquista do Kevin Owens e do Sami Zayn, porque eu acho que foi muito marcante. São dois lutadores que eu gosto muito, e ali foi o início do fim da Bloodline, né? Naquele momento, depois ressurgiu, mas naquele momento foi o fim, né? da, da, do reinado da Bloodline. Então, a conquista dos dois foi muito marcante também, pelos dois serem amigos de longa data. Eu imagino que deve ter sido um momento muito especial para eles também ganhar o título de duplas na WrestleMania. Então, eu vou ficar com a vitória do Sami e do Owens. Sami Zayn, campeão do Night of Champions, e o Kenny e o Daniel Bryan se abraçam, os dois que os dois vinham numa rivalidade, se eu não estou enganado. E aí veio esse momento, mas aqui pra mim não tem muita disputa. Eu não sei se porque esse momento do Sami Zayn tá muito fresco na memória, né? Porque tem menos de um mês que isso aconteceu. Mas eu vou ficar com a vitória do Sami. Eu, particularmente, fiquei chocado na hora que ele faz o roll-up e ganha o cinturão. Eu não imaginava de forma alguma que ele fosse sair dali como campeão. Então, pra mim, nesse caso, não tem nem muita discussão, é Sami Zayn. Eu estou aqui com o meu café. Triple H invade a casa do Orton e o Sami Zayn trai o Roman Reigns. Eu vou tentar não me prolongar muito aqui, porque tem muita coisa ainda pela frente. Mas pra mim, nesse caso aqui, esse momento, a traição do Sami Zayn aqui foi muito mais marcante. CM Punk consegue o main event na WrestleMania e a chuva de cerveja do Stone Cold. Quando o CM Punk volta pra WWE, era óbvio que ele tinha voltado pra ser main event da WrestleMania. E ele foi main event da noite 1, né? Não sei se ele contou, não sei se contou tanto pra ele assim, né? Mas eu acho que esse segmento aqui é muito interessante. O Stone Cold vem com um caminhão, né, de cerveja e começa a jogar cerveja no Vince, no Shane, se eu não tô enganado. Complicado, porque esse segmento é muito marcante. Eu vou ficar com esse segmento aqui, porque esse segmento do CM Punk conseguindo a luta na WrestleMania, pra mim é, tipo, muito óbvio que ia acontecer. Eles só fizeram um segmento pra dar mais uma profundidade pra história. Então eu vou ficar com esse segmento do Stone Cold.
Bayley versus Sasha Banks no NXT TakeOver Brooklyn e o Shawn Michaels aposenta o Ric Flair. Esse combate da Bayley e da Sasha Banks foi um dos combates que ajudou a elevar a divisão feminina e transformou a divisão feminina no que é hoje. Naquela época, a divisão feminina ainda estava engatinhando para ser o que é hoje, e muito graças a Bayley, a Sasha Banks, a Charlotte e a Becky Lynch, elas conseguiram transformar a divisão feminina. Então esse combate é fantástico, mas eu acho que a aposentadoria do Ric Flair tem um impacto um pouco maior, eu não acho que seja tão grande assim. Na verdade, eu acho que é porque esse combate, o combate entre a Bayley e a Sasha Banks, em tese, foi apenas um combate, né, pelo título. A luta do Shawn Michaels contra o Ric Flair aposentou o Ric Flair, aposentou entre aspas, porque ele veio lutar depois, não na WWE, mas ele chegou a lutar em outros lugares, se eu não estou enganado. Mas o combate entre os dois foi muito bom e marcou o fim da carreira do Ric Flair. É uma carreira extremamente vitoriosa. E contra o Shawn Michaels também, que é um dos melhores lutadores de todos os tempos. Esse combate em si foi muito marcante, por isso eu vou com Shawn Michaels e Ric Flair. A volta do Brock Lesnar é a volta do CM Punk. Rapaz, eu lembro bem de ter visto esse retorno do Lesnar, ele retorna no Raw. E eu não sei, na época eu não lembro se já havia alguma especulação sobre o retorno dele. Do CM Punk, por mais que tenha sido chocante, foi um pouco esperado, vamos dizer assim, né? O Survivor Series aconteceu em Chicago. Por acontecer em Chicago, gerou-se uma expectativa, só que o evento ele estava terminando, né? Apareceu até aquela marca d'água da WWE encerrando o show, os narradores já haviam meio que parado de falar e estavam mostrando a comemoração da equipe vencedora no ringue. E aí, do nada, foi um War Games, né? Eu não lembro exatamente qual eram as duplas, as equipes, né? Mas foi um War Games. E aí já parecia que o show ia acabar, do nada toca a música do CM Punk e ele retorna. Foi muito impactante naquele momento, porque meio que tinha dado uma baixada na expectativa, como se quem dissesse que o CM Punk não vai voltar e a gente tava meio que, o show vai acabar, o CM Punk não vai voltar. E aí do nada a música dele toca, dá aquela empolgação. O retorno do Lesnar foi muito marcante, porque ele volta depois de, foram 7 anos, 6 ou 7 anos por aí. E aí ele volta depois de uma passagem vitoriosa no UFC e tudo mais, e ele retorna atacando o John Cena. Acho que foi um momento muito marcante também. Esse aqui é bem complicado, na verdade. Eu acho que eu vou ficar com o retorno do Lesnar. Eu acho que o do Lesnar foi um pouco mais inesperado do que o do Punk. E eu tô ficando sem voz, então eu preciso parar de ficar falando muito. Bret Hart e Shawn Michaels lutaça na WrestleMania 12. Luta sensacional. É uma das melhores lutas de todos os tempos da WrestleMania contra o retorno do Cody Rhodes, que já era muito esperado também, mas o retorno dele foi muito marcante. Eu acho que eu vou ficar com o combate entre o Bret e o Shaw. Não vou tentar me prolongar muito, mas, como eu disse, o retorno do Cody já era meio que esperado que fosse acontecer. Já vinha sendo meio que especulado há algumas semanas. Então eu vou ficar com o combate entre o Bret e o Shaw. O heel turn do Dominic e a conquista do John Cena, eu achei que era o heel turn dele, né? A conquista dele do 17º título mundial na WrestleMania 41. Esse combate foi bem fraco, na minha opinião. Achei um combate ruim. Tinha muita expectativa de que fosse um grande combate, mas foi um combate bem, bem fraco. O heel turn do Dominic foi bem marcante. Depois disso, ele se junta a Judgment Day. E foi muito importante porque transformou o personagem dele, fez com que ele se tornasse um personagem interessante, né? Na época ele era ainda muito genérico e ele era só o filho do Rey. Mas eu acho que a conquista do John Cena tem um impacto muito maior. The Rock versus John Cena, o combate que era para acontecer once in a lifetime, e aconteceu twice in a lifetime. Mas foi muito marcante, sim. É uma grande estrela atual naquela época, né? Que era o John Cena, a maior estrela da luta livre.
e a maior estrela do passado, que era o The Rock. E então, assim, foi um embate lendário, sim. Foi uma boa luta entre os dois. A conquista contra a conquista do 16º reinado, 16º título mundial do John Cena. Eu vou ficar com um combate entre o The Rock e o John Cena. A Pipe Bomb do Punk e o Ih, rapaz. Eu acho que não tem como, é o heel turn do Cena. Por mais que a Pipe Bomb tenha sido lendária e seja falada até hoje, o CM Punk fez uma carreira em cima dessa Pipe Bomb, né? Verdade seja dita. Por mais que ele seja, assim, um grande lutador, mas essa Pipe Bomb transformou a carreira dele no que ele é hoje. Talvez se não tivesse acontecido essa promo, ele não fosse o CM Punk que a gente conhece atualmente. Mas o heel turn do Cena é mais marcante pra mim. Por mais que tenha essa foto medonha com o Travis Scott e o The Rock, que não tinham a menor necessidade de estar ali, principalmente o Travis Scott, o The Rock ainda se tem uma justificativa, mas essa excluindo o Travis Scott da imagem, você tem um heel turn lendário. O Travis Scott vai ficar marcado para sempre como um dos participantes do heel turn do Cena. E ele ainda, não satisfeito, ele ainda desferiu um soco. Acho que ele estava com os anéis na mão, né? Ele desferiu um soco no rosto do Cody Rhodes que arrebentou com a cara dele. Mas, excluindo o Travis Scott da equação, o heel turn do Cena é lendário. A gente esperou, quem acompanha a luta livre há mais tempo, esperou muito tempo por esse momento, né? A gente sempre esperava que fosse acontecer e nunca acontecia. Mankind ganhando o WWF Championship, muito marcante também. Foi, tipo, daqueles momentos inesperados, né? E a Becky Lynch ganhando ambos o Raw e o SmackDown Women's Championship. É difícil, mas esse foi o primeiro main event feminino da história, né? E a Becky Lynch saiu com os dois títulos. Por mais que esse momento do Mankind tenha sido muito marcante, aconteceu num Raw. E a Becky Lynch ganhou o título no main event, o primeiro main event feminino da WrestleMania. Ganhou os dois cinturões e foi uma baita luta. Então eu vou ter que ficar aqui com a Becky. Rey Mysterio ganha o Royal Rumble. E o Kurt Angle dá o body slam no Under the Giant. Eu vou ficar com a vitória do Rey, não vou me prolongar muito não, mas eu vou ficar com a vitória do Rey, que foi toda uma homenagem também. Foi logo depois do falecimento do Edge, aí a WWE quis dar um empurrão pro Rey Mysterio e tudo mais, mas assim, a vitória dele foi bem, bem marcante. The Rock versus John Cena, segunda vez, né, na WrestleMania seguinte daquela, na WrestleMania 29, e o cash-in do Seth Rollins no CM Punk. Eu vou ficar com o cash-in do Rollins. Eu acho que foi bem inesperado. O Rollins saindo ali, meio aparecendo de muleta. Não tô pronto, mas você fica esperto, porque assim que eu estiver pronto, eu vou atrás de você. Aí ele volta, tira as muletas, vai lá, faz o cash-in. O Seth Rollins é muito bom e esse cash-in dele também foi muito marcante. Retorno do Edge e o Paul Heyman se aliando ao Seth Rollins no Royal Rumble. Na WrestleMania, quer dizer. Foi muito chocante, então, porque a gente imaginava que o Paul Heyman fosse se aliar de volta ao Paul Heyman, o, ao Roman Reigns. O Paul Heyman tinha feito a entrada com o CM Punk, mas eu vou ficar com o retorno do Edge, porque o Edge é um dos meus lutadores favoritos de todos os tempos, e uma das poucas vezes que eu chorei na minha vida vendo luta livre foi quando o Edge se aposentou. Então eu vou ficar com o retorno do Ed, porque foi bem inesperado até. Aqui, eu falei de momentos que eu chorei, aqui são dois momentos que eu chorei de fato vendo WWE. Nunca imaginei que eu iria chorar vendo uma luta da AAA, na verdade. Mas esse combate entre os Grande Americanos foi fantástico. Toda a história, todo o storytelling, todo o combate em si, a brutalidade e a forma com que ele acabou. Eu não sei explicar o motivo exato por que eu chorei depois dessa luta, mas foi fantástico. Assim, eu não chorei tanto como eu chorei na última luta do John Cena. A gente já sabia que ele ia se aposentar, mas no momento que o Cena dá tap out ali, que a ficha meio que cai, né? Que era a última luta do Cena, ali pra mim
foi muito marcante, por mais que essa luta talvez eu até coloquei essa luta entre o El Grande Americano e o El Grande Americano 2 como sendo pra mim a melhor luta da WWE, talvez nos últimos 10 ou 15 anos. Pode ser uma opinião meio polêmica, mas eu acho que pode haver uma discussão sobre isso. Mas a aposentadoria do Cena, por mais que o John Cena tenha me feito muita raiva ao longo dos anos, quando ele derrotava lutadores que eu pensava que seriam empurrados e que eu estava querendo que fossem empurrados, e ele ia lá e simplesmente falava que aquilo não funcionava para ele, como o Hulk Hogan fazia, né? Mas o Cena, depois, querendo ou não, ele marcou a geração, a minha geração, né? A minha infância, desde que eu comecei a assistir WWE em 2007, 2008, até o fim da carreira dele, ele foi muito marcante. Então aqui não tem como não ir de John Cena, por mais que essa luta tenha sido fantástica. Vitória do Mark Henry conquistando o World Heavyweight Championship também foi muito marcante. Eu particularmente gosto muito do Henry e o fato dele ter ganhado o título mundial depois de tanto tempo foi muito especial. Ele derrota o Randy Orton, né, naquela persona dele lá, naquela jornada dele do Hall of Pain, que funcionou muito bem, que deu uma guinada no personagem dele. Ele estava meio perdidão ali no roster. Teve todo aquele segmento. O segmento da aposentadoria dele foi. Acho que foi depois, né? Na verdade. Aquela promo que ele faz com o John Cena e tudo mais. Acho que foi acontecer depois. Acho que foi 2013, se eu não estou enganado. Mas o reinado do Harry como World Heavyweight Champion foi muito interessante. Mas aqui o Jericho derrotou o The Rock e derrotou o Stone Cold, né? Na mesma noite. E ganhou o título mundial e o título peso pesado. Então, acho que o impacto da conquista do Jericho é maior. Vou ficar com a vitória do Jericho. A estreia do Chris Jericho e o Hulk Hogan retorna para enfrentar o Yokozuna. É complicado. Eu vou ficar com o retorno do Jericho. Dane-se. O heel turn do Austin, muito chocante na época. E o Undertaker aposentando o Shawn Michaels. Rapaz, eu vou ficar com o heel turn do Austin porque foi um momento muito inesperado, né? Ele se juntando ao Vince. Ele que estava sempre lutando contra o Vince, ele de repente se alia ao Vince McMahon. Então eu vou ficar com o heel turn do Austin. Firefly Funhouse, a luta cinematográfica muito boa do John Cena e do Bray Wyatt. E o retorno do Shane em 2016. Caramba. Esse retorno do Shane também foi muito marcante, né? Ele não aparecia na WWE desde 2009, se eu não estou enganado. Então foi bem interessante esse retorno dele. Depois ele teve aquela, acho que ele chega a ganhar título de duplas, né, com o The Miz. Aí vem aquela persona do melhor lutador do mundo, que ele ganha aquele troféu, né, aquela Copa do Mundo da WWE, aquele negócio bizonho que eles fizeram. E ele ganha aquilo, enfim. Eu gosto do Shane, mas esse retorno dele não foi lá tão marcante pra mim. O Shane mais novo era mais interessante. Vou ficar com esse combate cinematográfico porque eu achei ele muito bom. Ultimate Warrior ganha o WWF Championship. E o Zack Ryder ganha o título intercontinental. Vou ficar com o Ultimate Warrior porque o Zack Ryder ganha o título na WrestleMania e perde o título na noite seguinte por The Miz, no Raw. Estreia do AJ Styles. Rapaz, esse aqui é complicado. Estreia do AJ Styles, muito interessante também, muito marcante na época. Foi chocante quando as letras do I Am Phenomenal começam a aparecer assim no Titron. E quando a música dele, quando ele entra, né? Quando aparece I Am Phenomenal, a galera vai ao delírio. E a jornada do AJ Styles na WWE foi maravilhosa desde então. Cara, essa promo do Mark Henry que eu me referi antes, ela aconteceu de fato em 2013. Essa aposentadoria dele, falsa aposentadoria dele, pegou todo mundo de surpresa. Segundo o próprio Harry,
As únicas pessoas que sabiam que era mentira eram ele e o Vince. O John Cena, que estava no ringue, não sabia, ele só foi saber durante o segmento. Então, eh foi um discurso de aposentadoria muito marcante, porque o Mark Henry ele faz uma promo fantástica que dava a entender que ele estava se aposentando. E tudo aquilo ali foi muito legítimo, parecia ser real até que o Harry pega o cinturão do Cena, vai abraçar o Cena e aplica o World Strong Slam fazendo heel turn. Depois ele luta pelo título, acaba que não ganha. Eu acho que ele deveria ter ganhado o título para coroar essa promo que ele fez aí. Mas eu acho que o retorno do AJ Styles, o retorno não, né? A estreia do AJ Styles foi mais marcante como um todo. Heist of the Century, o cash-in do Rollins e a vitória do Edge e do Chris Benoit na WrestleMania 20. Complicado porque o Heist of the Century é talvez o cash-in mais brilhante da história dos cash-ins. Eu acho que nenhum vai igualar esse aqui. Mas eu vou ficar com a vitória do Chris Benoit e do Ed Guerreiro comemorando, celebrando o título da WWE. O título mundial, no caso do Benoit, e o título da WWE, no caso do Ed, porque foi um momento muito especial para os dois. Infelizmente, a gente sabe o que aconteceu com o Chris, a gente sabe o que ele fez, mas é, eu não vou basear minha opinião a respeito do Benoit enquanto lutador pelo que ele fez na vida pessoal. Não acho obviamente desprezível tudo que ele fez, mas deixando isso de lado e também levando mais em consideração, acho que o momento pro Ed foi mais especial em si. Eu sou um grande fã do Ed Guerreiro. Eu vou ficar com a vitória dos dois, a celebração dos dois, né? A Nick Bella traindo a Brie. Interessante, mas aqui não tem como, né? O Rollins traindo o Ambrose e o Reigns, se juntando à Authority. A DX invadindo a WCW e a estreia do Kane. Estreia do Kane no Bad Blood. Eu vou ficar com. Eu vou ficar com a estreia do Kane. Eu acho estreias e conquistas assim mais marcantes do que segmentos e promos em si. E cashinho do Rob Van Dam no John Cena e o Undertaker. A luta em si, mas aqui o momento que o Undertaker joga o Mankind do topo da cela. O Mankind, coitado. Mick Foley, né? Deve sentir dor dos bumps que ele tomava até hoje. Esse casting do Rob Van Dam foi muito marcante, a conquista do Rob Van Dam foi muito marcante. O John Cena lutando na ICW, né, no One Night Stand, foi um clima muito hostil para ele ali. Esse renascimento da ICW, eu particularmente gostava dessa da ICW, versão da WWE, até ali meados de 2007. Depois de 2008, 2009, ficou bem ruim o show em si, mas eu gostava, né? Eles fizeram bons combates, eles trouxeram lendas da ICW, como Sabu, Sandman, e funcionou bem até certo ponto. E o Rob Van Dam, que foi alçado ao posto de estrela, né, da WWE, conquistando o título da WWE naquela época, depois ele acabou fazendo besteira, né, se não me engano, ele foi pego dirigindo com a erva. Não foi nada demais, assim, né? Mas custou a ele o título da WWE. O reinado dele durou 20 dias. Mas eu acho que esse momento foi mais interessante. Apesar do combate entre o Taker e o Mankind ter sido muito bom. Estreia da Ronda Rousey e o retorno da AJ Lee. Eu vou ficar com o retorno da AJ Lee. John Cena ganhando o título norte-americano e o fim de uma era com Undertaker, Shawn Michaels e Triple H. Eu vou ficar com. Porque o John Cena ele ganha o título norte-americano, foi o primeiro título que ele conquista no main roster, né? Eu não lembro que ele enfrentou, Não foi o Orlando Jordan. Não lembro quem foi que ele enfrentou. Mas ele não é tão memorável assim.
Rapaz, o Obafemi ganhando o título, derrotando o Brock Lesnar, mas aqui o Jeff Hardy ganhando o título da WWE. O Jeff Hardy era talvez o lutador mais popular do mundo naquele momento. E não só lutador, ele era uma das pessoas mais populares do mundo naquele momento. Ele atingiu um nível de popularidade absurdo nessa época. E aí ele também tinha os problemas dele pessoais, né, com vício. Acabou que o reinado dele foi curto, mas a conquista dele foi muito marcante. Vou ficar com a conquista do Jeff. O combate entre o The Rock e o Hulk Hogan também muito interessante. E o Montreal Screwjob. Esse momento aqui foi muito marcante. O Montreal Screwjob, idem, mas aqui cara, acho que eu vou ficar com o Montreal Screwjob por tudo que envolveu em si, né? O Bret Hart estava de saída para WCW, o Vince McMahon e o Bret tinham combinado que ele manteria o cinturão e droparia o título no Raw seguinte, se eu não estou enganado. Ele deixaria o título vago e sairia da empresa. E aí o Vince apareceu no final da luta, deu ordem ali pro juiz fazer com que o juiz, na hora do Hart, do Shawn Michaels aplicando o Sharpshooter, ele, o juiz desse marcasse o fim do combate, como se o Bret Hart tivesse batido, coisa que nunca aconteceu. E aí depois tem toda a confusão, o Bret cospe na cara do Vince, e foi tudo legítimo, tá? Não é parte da história, não. Foi a ira do Bret Hart que foi legítima. Nada é, é, o combinado era o Bret sair da luta como campeão. A partir do momento que o Vince vem e ordena o fim do combate com a vitória do Shaw, isso aí já não fazia mais parte do script. E aí isso causou a ira do Bret Hart. Então eu vou ficar com o Montreal Screwjob. Randy Orton ganhando o World Heavyweight Championship, a estreia do John Cena. John Cena aparece confrontando o Angle. E aí o John Cena faz a promo lá onde ele fala Ruthless Aggression e tudo mais, mas o John Cena aqui ainda era um personagem muito genérico, né? Ele foi se transformar depois. O John Cena que quase foi demitido porque a WWE não tinha planos para ele. E aí tem a história de que a Stephanie, se não me engano, a Stephanie McMahon viu ele numa batalha de rimas, eu não sei o que, rimando no ônibus. E aí ela gostou daquilo, gostou do que tinha visto e falou com o pai dela, não sei, não lembro exatamente a história, mas foi mais ou menos isso. E aí ele começa depois, ele dá aquela reinvenção no personagem dele, que ele começa ele estreia aquela persona de Doctor of Thugonomics e tudo mais, e aí a carreira dele engrena. Mas acho que a conquista do Orton, a conquista em si é mais marcante. Vou ficar com a vitória do Orton. Conquista do Lesnar do WWE Championship no SummerSlam e a estreia do Sting. O Sting na WWE foi um fiasco total, né? Não vou nem prolongar muito, não. Vou ficar com a vitória do Lesnar, porque a carreira do Sting na WWE não deu muito certo. O Cody Rhodes conquistando o título da WWE e a estreia do The Shield. Eu vou ficar com a conquista do Cody, apesar que já era meio sabido que ele iria vencer, né? Agora a compra da WCW contra Shawn Michaels e Bret Hart na WrestleMania 12. Vou ficar com o combate entre o Bret e Shaw. Vamos ver se agora a gente consegue dar uma esticada aqui. Essa é a revelação do Vince. Eu não lembro exatamente a história aqui. Eu lembro de assistir o segmento. O Batista ganhando o Royal Rumble também foi muito impactante. Eu vou ficar com a vitória do Batista, simplesmente porque eu não lembro exatamente toda a cronologia que levou a esse segmento aqui. Então, eu vou ficar com a vitória do Batista também, porque ele tinha. Foi o que alçou ele ali a um nível de popularidade maior. O Kane é desmascarado e a Stephanie Vaquer se transforma em Double Champion no NXT. Eu vou ficar com o Kane sendo desmascarado. Sami Zayn. Rapaz, eu vou ficar com a vitória do Sami Zayn. Cash-in do Seth Rollins contra The Rock e John Cena na WrestleMania 28. Eu vou ficar com The Rock e John Cena. Heel turn do John Cena contra o heel turn do Hulk Hogan, que também foi muito marcante. Mas eu ainda vou ficar com o heel turn do Cena.
O ataque do The Rock, é o Cody Rhodes, onde o, o The Rock ataca brutalmente o Cody Rhodes, né? Dá aquela cintada no Cody, o Cody fica todo ensanguentado lá, jogado no chão. E o The Shield conquistando o WWE Championship na mesma noite. Se eu não me engano, o Roman Reigns ele entra como campeão. O Seth Rollins derrota o Reigns, conquista o título e o Dean Ambrose faz o cash-in. Esse momento em si foi bem interessante. Eu vou ficar com este momento. O Triple H traindo o Orton e o Lesnar ganhando o, o WWE Championship. Nesse momento aqui, o Orton foi expulso da Evolution. Eu vou ficar com esse momento aqui da traição do Triple H e da Evolution. Estreia do Nexus e o Triple H tornando em cima do Shawn Michaels. A estreia do Nexus foi muito chocante, muito marcante, né? Foi uma estreia muito brutal, assim. Eles atacaram todo mundo que estava em volta ali. Atacaram os comentaristas, atacaram o cameraman, destruíram o ringue completamente. Esperava-se que eles fossem virar alguma coisa. Acabou que depois a stable aos poucos foi se desmanchando, né? O John Cena, é o que eu disse, eu sou muito fã do John Cena, mas ele ajudou a afundar algumas coisas que poderiam ter sido muito especiais e o Nexus foi um desses casos. Eu vou ficar com, mas de qualquer forma ainda fico com a estreia do Nexus. Undertaker sai das chamas e o retorno do Lesnar. Eu vou com o retorno do Lesnar. O heel turn do Austin e o retorno da AJ. O heel turn do Austin. A chuva de cerveja e o Montreal Screwjob. Eu vou com o Montreal Screwjob. Ed Benoit e a Becky Lynch. Eu vou com a Becky Lynch. A traição do Rollins e o Spear do Ed no Jeff Hardy. Esse momento aqui é um dos momentos mais legais da história, mas não tem como. Estreia do Jericho e a traição do Roman, do Sami, né? Vou ficar com a traição do Sami. Vitória do Jeff, vitória do Orton, vou ficar com a vitória do Jeff. O RVD fazendo cash-in e o John Cena ganhando o WWE Championship. Eu vou com a vitória do rapaz. Vou com a vitória do Cena. Ele começou a construir a jornada dele. Final de uma era, o Ultimate Warrior ganhando o WWF Championship. Eu vou ficar com o fim de uma era. Rey Mysterio ganhando o Royal Rumble. E The Retire of The Undertaker. Ai, não tem como, né? Aposentadoria do Taker. Que depois ele veio lutar na. Ah, não, na verdade não, né? Não, na verdade ele luta no aquele combate medonho, né, de duplas entre ele e o Kane e o Shawn Michaels e o Triple H, todo mundo já velho caquético e é um combate horroroso. Mas a aposentadoria em si do Taker é mais marcante. Vitória do Shaw, vitória do Kofi, eu vou ficar com a vitória do Kofi, porque é um dos momentos também que me fez chorar. Eu sempre gostei muito do Kofi, ele sempre foi um lutador muito bom. E o Vince aparentemente gostava dele, e ele tentou empurrar o Kofi ali no início da carreira do Kofi na WWE, teve aquela rivalidade com o Orton e tudo mais, depois veio aquele infame momento que o Orton chama o Kofi de estúpido, porque supostamente o Orton ia aplicar um punch kick no Kofi, e o Kofi ficou se levantando para tomar um RKO. Foi uma falha de comunicação ali entre os dois, e aí acabou que o Kofi, depois daquilo, foi deixado de lado, ficou perambulando ali na divisão de duplas, conquistou um título de midcard aqui e outro ali. Quando parecia que a carreira dele ia se resumir a isso, veio o New Day, ajudou a elevar de novo o Kofi a um patamar relevante e veio a conquista do WWE Championship na WrestleMania. Eu particularmente fiquei muito feliz. Ele teve um reinado até que bom, né? Um reinado longo, 180 dias como campeão. Eu imaginei que ele fosse perder o título rápido, como fizeram com o Sami Zayn, mas ele manteve o título bastante tempo, apesar do final ridículo, né, do Kofi perdendo o título para o Lesnar em 7 segundos, mas o reinado dele em si foi bom, ele teve bons combates, ele defendia o título com regularidade,
E a conquista em si, o combate entre ele e o Bryan na WrestleMania foi incrível e a conquista em si foi muito marcante. Então, fico com a vitória do Kofi. A promo do Austin 16 e, aliás, a vitória do Stone Cold e o Shawn Michaels aposentando o Ric Flair. Eu vou ficar com a vitória do Shawn Michaels. Retorno do Edge e a estreia do Santino Marella, que era, tipo, ele tava ali na plateia, no público, né, como se fosse um fã normal. E aí o Vince meio que desafia algum fã para enfrentar o Umaga. Aí supostamente o Santino Marella é escolhido. Ele vai pro ringue e toma uma tareia do Umaga e defender. O Umaga era o campeão intercontinental, né? E aí o Bob Lashley aparece, o Bob Lashley que estava rivalizando com o Vince naquela época. É, é, ele ataca o Umaga e faz o Santino Marella fazer o pinfall no, no Mag, ganhando o título intercontinental na estreia. Mas o retorno do Edge ainda foi mais marcante. Por mais que tenha sido uma conquista de título. O Dominic traindo a Rhea Ripley e a promo do Ric Flair pós Royal Rumble. Eu vou ficar com a traição do Dominic, estreia do Kane e a estreia da Paige. Eu vou ficar com a estreia do Kane. Daniel Bryan ganhando o WWE Championship, ganhando os dois títulos, né, na verdade, e o CM Punk saindo com o WWE Championship. Foi muito marcante este momento aqui, mas eu vou ficar com a conquista do Bryan também, que foi um momento muito legal. Foi parecido com o momento do Kofi, né? A limusine do Vince McMahon explodindo e o Jericho se transformando em Undisputed Champion. Chris Jericho. Final da streak, John Cena versus AJ Styles. Lutaça essa daqui. Muito boa luta, mas não tem como. Eu vou ficar com o fim da streak. Só o Ruka ganhando o Intercontinental Championship. O John Cena, não tem como. John Cena. AJ Styles estreando e o Cody finalizando a história. Complicado. Pra mim, esse aqui é bem complicado. Eu vou ficar com o Cody Rhodes terminando a história. Retorno do Roman Reigns. Este retorno aqui não foi tão marcante. Obviamente, foi muito especial porque ele voltou depois que ele teve leucemia, né? Então, foi muito marcante, sim, por isso, mas ainda não era o Roman Reigns que viria a ser depois. O combate entre o Undertaker e o Shawn Michaels foi muito bom. Eu vou ficar com este combate. CM Punk e Drew McIntyre lutassem no Bad Blood de 2020, no Bad Blood de 2024. A última luta do Cena. Eu vou ficar com a última luta do John Cena. O cash-in do Edge no John Cena. E a Firefly Funhouse. Vou ficar com o cash-in do Edge. A traição do Sami e a traição do... O retorno do Lesnar. Retorno do Lesnar. Conquista do Jeff Hardy. E o Batista ganhando o Royal Rumble. Conquista do Jeff Hardy. Traição do Triple H. Ou a estreia do Kane. Estreia do Kane. Essa aqui tá indo longe, hein? Traição do Dominic em cima da Rhea. Ou o combate do Cena. O último combate do Cena. Final de uma era. O Kane é desmascarado. Final de uma era. O cash-in do Edge. O return do Austin. Return do Austin. Shawn Michaels aposenta o Ric Flair. O Edge retorna. Edge retorna. Daniel Bryan ganha o WWE Championship e o John Cena ganha o WWE Championship. Daniel Bryan. Return do Cena. Estreia do Nexus, The Rock vs Cena. The Rock vs Cena. Becky Lynch, Undisputed Champion. Ou Chris Jericho, Becky Lynch. Final da streak, Eita preula. Esse aqui é complicado. A conquista do Cena já era esperado, né? Eu vou ficar com a streak do Lesnar. Não é tão complicado assim. A aposentadoria do Taker, a conquista do Sami Zayn. Eu vou ter que ir com a aposentadoria do Undertaker. O Cody finalizando a história, a traição do Seth Rollins. Eu vou ficar com a traição do Rollins. Bret Hart e Shawn Michaels e o Kofi ganhando o WWE Championship. Vou com o Kofi Kingston.
Montreal Screwjob ou o Shield ganhando o WWE Championship na mesma noite. The Shield. A última luta do Cena contra o Jeff Hardy, aí chegou ao fim a nossa jornada com o Jeff Hardy. O retorno do Edge ou a conquista do Bryan, eu vou com o retorno do Edge. Lesnar terminando a streak ou Kofi ganhando da WWE Championship, aqui tem que ir com o Lesnar. Não tem como. O final de uma era e o Kane, a estreia do Kane. Final de uma era. Becky Lynch ou traição do Shield. Traição do Shield. Do Rollins, né? The Rock versus John Cena. O heel turn do Cena vai levar essa. O heel turn do Austin vai levar essa. A última luta do Cena vai levar essa. O final de uma era, o retorno do Edge vai levar. The Rock e essa aqui, o final da streak. O heel turn do Cena. E o final, Brock Lesnar acaba com a streak ou o heel turn do Cena. Excluam o Travis Scott da equação. Coloca a mão aqui na frente dele, aqui, exclui ele. Ele não fez parte desse segmento. Desconsiderem que ele existiu aqui nesse segmento. Desconsiderem que foi citado o nome do Travis Scott na WWE. Olhem só para esse recorte do Cena segurando o WWE Championship e votem no heel turn do John Cena. Ainda não acabou, não. Este combate foi o combate do... O retorno do Edge ou o combate do Cena. Caramba. A minha idolatria pelo Edge faz com que eu queira votar nele. Mas esse combate aqui eu chorei demais, então eu vou ter que ir com ele. Agora sim é o final, né? Mas o heel turn e o último combate. Foram dois momentos marcantes. Nesse momento do heel turn eu fiquei muito feliz. Extremamente feliz por ver o John Cena heel, finalmente. E aqui, nesse momento da última luta dele, eu chorei muito. Então foram, para mim, foram dois momentos muito especiais. Eu vou ficar com o heel turn do Cena. O heel turn do Cena, para mim, é o melhor momento de todos os tempos na WWE. Eu acho que, como eu disse, quem assiste WWE há mais tempo sempre esperou por esse momento, o dia que o John Cena ia virar heel. Já houveram momentos em que ele quis se tornar heel, o Vince não quis que ele virasse heel. Apesar de também tiveram momentos em que ele era babyface, mas o público tratava ele como heel, porque toda vez que ele entrava, a vaia comia solta. Mas nesse momento, o momento que se consolidou o heel turn do Cena, depois de tantos anos, né? Ele não era heel desde a época de Doctor of Thuganomics, lá em 2004. Então, esse momento, o Cena, o Super Cena, né? O super-herói John Cena, o ídolo das crianças, se tornando heel, foi um momento muito chocante, muito marcante, muito especial. E, para mim, esse é o melhor momento de todos os tempos, excluindo o Travis Scott e também pode excluir o The Rock, se for o caso. Aqui o pessoal escolheu a Pipe Bomb do Punk, que ficou lá atrás. O Cody Rhodes finalizando a história ficou em segundo. O Brock Lesnar finalizando a streak ficou em terceiro. O heel turn do Cena, que na opinião geral ficou em sexto lugar. E aí fechando, aí tem o Heist of the Century, tem a vitória do Kofi, o Montreal Screwjob, o Undertaker aposentando o Shawn Michaels e o retorno do Edge depois de 9 anos, ficou em décimo. Achei que ele ia ficar mais para baixo. Mas é isso então. Eu acho que foi uma boa escolha. É claro que este é o meu momento favorito. As pessoas vão divergir, a opinião, cada um tem a sua. Qualquer outra dessas escolhas que a gente fizesse aqui estava muito bem escolhido. Eu discordo um pouco de achar que a Pipe Bomb do CM Punk é o melhor momento de todos os tempos. Eu acho que teve muito mais coisa boa do que uma promo
do Punk, por mais que essa promo tenha sido lendária. Eu sou muito fã do Punk, mas, e como eu disse, essa promo meio que deu uma guinada na carreira dele. Mas eu acho que qualquer uma dessas aqui seriam escolhas melhores do que a promo dele. Enfim, a minha escolha ficou sendo o Return do Cena. Se você concorda ou discorda, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu agradeço a companhia de todos vocês neste vídeo maravilhoso. Desculpem pela voz, a gripe ainda não melhorou, mas vai melhorar. E a gente vai trazendo mais vídeos aqui para vocês. No mais, muito obrigado a todo mundo que assistiu. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!